Fala, Gabriel. Tô dando aula aqui, cara. Depois eu falo contigo melhor. Tu tá me ligando pra falar que comprou um celular novo? Eu sei, cara. Eu já vi teu celular, eu comprei o melhor. Tu tá atrasado 2 dias. Tá, o meu solta até laser. Tem frigobar, micro-ondas. Só não tem carro na garagem, mas aí tira. Tá, mas depois eu falo contigo melhor, depois tu fica tocando bateria aí, tá? Valeu. Fala aí, galera, beleza? Tudo bem? Prazer, meu nome é Wesley Marinho e a gente está aqui no Projeto X, o projeto que multiplica suas chances de aprovação no projeto específicas. Sim, amigo, olha aí, a gente está trabalhando cada vez mais um conceito ou matérias que venham cair ou que que pode cair de forma tendenciosa no seu vestibular, tá? Então a gente vai falar um pouquinho de imperialismo. Se prepare que eu vou falar um pouco mais. Já escrevo muito e vou falar muito mais, né? Prepare a sua mão aí e cada vez mais vamos aloprar, principalmente aí visando o ERJ, Unicamp, USP, FUVEST, a galera que está querendo fazer também SES Gran Rio, estou contando com vocês aí, tá bom, galera? Então, beleza. Gente, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o imperialismo. O imperialismo foi um fenômeno que aconteceu no século XIX. E por quê? Quais foram os motivos? Eu quero que você entenda que vai ser por causa do imperialismo que lá na frente você irá gerar o que você chama de Primeira Guerra Mundial. Mas antes de falarmos da Primeira Guerra Mundial, a gente tem que falar um pouquinho do imperialismo. E o que foi o imperialismo? Primeiro, vai ser um fenômeno de mundialização da economia. Peraí, o que é mundialização? Você vai ver que cada vez mais, para conseguir mercado consumidor, as potências europeias vão fazer com que cada vez mais os povos da Ásia e da África adentrem o capitalismo, ou sejam inseridos pelo capitalismo. Tudo bem? Tudo isso baseado pelo neocolonialismo. Gente, você vai ter aula com Knupp, um ótimo professor aí, ó. Você já sabe, ó, derivação prefixal e sufixal. Neo, vem o quê? Novo. Ou seja, nova forma de dominação sobre essas colônias ou sobre esses territórios. Como assim? Você vai ver que boa parte das potências europeias irão tirar a matéria-prima dessas regiões, irão industrializá-las, e quando eles acabam de industrializá-las, elas irão vender por um preço o quê? Mais alto. Tudo bem até aí? Tranquilo? Galera, olha aí, ó. Mas aí é que tá. A gente tem que falar das diferenças do colonialismo do século XVI para o neocolonialismo do século XIX. Gente, o colonialismo do século XVI é aquele contexto do pacto colonial, aquele contexto de absolutismo e mercantilismo. Você já sabe. Olha lá a aula do Gabriel Feitosa, tá? Então, ó, você está vivendo aqui a crise do feudalismo. É nesse momento que você está entrando no capitalismo comercial, tudo isso baseado no quê, galera? No mercantilismo. O que vai ser o mercantilismo? Intervenção do Estado aonde? Na economia. E você vai ver que vai ser por causa do mercantilismo que você vai querer fazer o quê? A expansão marítima. Mas essa expansão marítima, eu quero que você entenda que isso tinha por objetivo o quê? Buscar metais preciosos. Quais são esses metais? Ouro e prata. E vai ser nesse momento que você descobre um novo mundo. E qual vai ser esse novo mundo? A América. Tudo isso influenciado pela missão catequizadora. Como assim missão catequizadora? Vou levar a palavra de Deus para quem? Para os povos que não conhecem. Tudo bem? Diferente disso, você vai ver que agora o neocolonialismo ele baseava-se no quê? Gente, segunda revolução industrial. Olha aí a fonte energética, petróleo. Tudo bem? Olha lá minha aula lá de revolução industrial que eu vou estar falando um pouco melhor sobre isso. Gente, olha aqui agora, cada vez mais corrida imperialista. Você vai ver que essas potências europeias elas querem cada vez mais buscar o que? O mercado consumidor. Tudo bem? Por que mercado consumidor? Para utilizar o quê? Os produtos industrializados, né, galera? Então, tudo isso vinculado à Ásia e à África. Como assim? Você vai ver que agora, tá? Eles irão, de um certo modo, reutilizar a Ásia e a África. Por quê? Como assim reutilizar na Ásia e na África? Gente, antes do continente americano, qual era o melhor local de exploração dessas potências europeias? Principalmente a Ásia. E agora eles irão voltar
com a Ásia, e agora eles irão inovar. É nesse momento que eles irão adentrar a África. Por que Ásia e África? Gente, se lembra de Doutrina Monroe? Estuda lá com Gabriel Feitosa, Doutrina Monroe, 1823, a América para os americanos. É nesse momento que a galera, ou seja, os norte-americanos queriam impedir a vinda de quem, galera? Dos europeus para a América. Se lembra lá do Congresso de Viena? Tentativa de restauração das monarquias absolutistas, automaticamente existe uma tentativa de voltar com a colonização, voltar com o pacto colonial. Então agora, para obedecer o Congresso, para tentar obedecer o Congresso de Viena, essa galera da Europa vai tentar ir para a América, mas conseguem? Não. Então, para conseguir um novo mercado consumidor, a galera tem que ir para onde? Para a Ásia e para a África. Tudo bem? Olha aqui, é nesse momento também que a gente está vivendo uma burguesia industrial. É nesse momento que o empresariado está cada vez mais em ascensão. O cara que controla os meios de quê, gente? De produção. Tudo isso vinculado ao liberalismo. Não intervenção do Estado aonde? Na economia. E é nesse momento também que a gente vai ter uma crise capitalista. Wesley, eu sempre aprendi que a crise capitalista é no ano de 1929. Não, não é. A primeira crise capitalista começa no século XIX, que vai ser também uma crise de superprodução, mas ela vai ser muito pequena. Ela não vai ter um impacto tão mundial como a crise de 29 foi. Tudo bem? E agora, gente, para justificar a ida do homem europeu para a Ásia e para a África, nós temos a missão que? Civilizadora. Qual é a diferença entre missão civilizadora? Câmera, vem! Para a missão catequizadora. Ué, você utiliza a religião, você utiliza a fé como justificativa de adentrar o quê? Determinada religião. Mas como no século XIX, vem pra cá, como no século XIX você está você está cada vez mais crescendo com os ideais da sociologia, você está criando cada vez mais novas formas de pensamento, e esses pensamentos serão cada vez mais por explicações científicas, você deixa cada vez mais de lado o conceito religioso e agora você vai adentrar pelo conceito científico. Ou seja, agora eu quero que você entenda que esses povos europeus ou esses países europeus vão utilizar a ciência como uma forma de justificativa de adentrar o que? A Ásia e a África. Um exemplo disso, Rudyard Kipling, O Fardo do Homem Branco. Gente, esse cara recebeu o Prêmio Nobel de Literatura. Fardo é o quê? Uma coisa pesada. Ou seja, nesse momento que o povo europeu, de um certo modo, vai querer estar levando conhecimento, cultura, para aquela população da Ásia e da África que não tem o quê? Conhecimento, que não tem cultura. Ou seja, é o dever do homem europeu levar o quê? Conhecimento. É nesse momento também, galera, que a gente vai ter o famoso darwinismo social. Como ele pode ser chamado também? Spencerismo. Como assim? Você vai ver que na visão de alguns europeus da época, o homem branco ele tinha mais conhecimento, ele tinha um conceito de civilização muito mais avançado do que os povos da Ásia e da África. Logo, eles deveriam fazer o quê? Adentrar essa região para levar o quê, gente? Cultura. Você também vai ter o mito do Adão Branco. Como assim Adão Branco? Gente, olha a influência também de um certo modo da religião. Por quê? Você vai ver que na visão da Bíblia, o Adão, ele não é negro, ele é o quê? Ele é branco. Tudo bem? Um exemplo também, Jesus na Igreja Católica, ele é o quê? Olhos azuis, branco. Você já viu algum Jesus negro? Não, né? Então, olha aí. E a famosa diplomacia do canhão. Como assim diplomacia do canhão? Tudo isso estava influenciado pela diplomacia do canhão. Como assim? Ora, se eles não quiserem aceitar minha cultura, o que eu vou fazer? Irei matá-los. Olha só, como vamos fazer com que eles aceitem a nossa cultura. Melhor forma, né? E agora, gente, quem são essas potências imperialistas? Inglaterra, França, o Império Russo, Japão, Bélgica, Estados Unidos, Portugal, Espanha e Holanda. Wesley, você se esqueceu de falar da Alemanha e Itália. Não me esqueci. Você vai ver que a Alemanha e a Itália eles serão as últimas a entrarem aonde? Nessa corrida imperialista. Por quê? O que está acontecendo agora na Alemanha e na Itália? Unificação italiana e unificação alemã. E você vai ver que vai ser por causa dessa agora unificação que agora cada vez mais a burguesia industrial está forte naquelas regiões. E agora qual vai ser o objetivo? De lançá-las para onde?
para a Ásia e para a África. Mas aí é que tá. Você vai ver que elas vão ficar com os melhores territórios? Elas vão ficar com piores. Gente, lembre-se disso. Você vai ver que vai ser por causa disso, por causa principalmente dessa tentativa de corrida imperialista, que lá na frente você irá gerar o que você chama de Primeira Guerra Mundial, principalmente a Alemanha. Você vai ver que o Lenin falava isso. O próprio Vladimir Lenin falou que o grande mal do imperialismo vai se gerar o quê? A Primeira Guerra Mundial. Tá bom? Gente, e é nesse momento que você tem a transição do capitalismo industrial para o capitalismo o quê, gente? Financeiro. É nesse momento que você irá formar os monopólios. Como assim? Gente, é nesse momento que você vai ter a união de bancos e o quê, gente? Indústrias. Mercado de ações. É nesse momento que você vai ter isso cada vez mais forte. Tudo bem? E agora você vai ter os monopólios, cartel, trust e holding. Galera, você já viu essa aula com Zé Luiz e Thiago, tá bom? Galera, continuando, e agora a gente vai falar sobre o imperialismo, tanto na Ásia quanto na África. Mas primeiramente a gente vai falar um pouquinho na África. Gente, um exemplo de imperialismo na África que você vê constantemente no seu desenho animado, Tarzan. A ida do homem europeu para onde? Para Bangu, Realengo? Não. Vai para onde, meu amigo? Para a África. Olha o contexto aí, segunda Revolução Industrial, a inserção agora cada vez mais de busca por mercados consumidores, entende? Tranquilo? Olha só como é que os desenhos animados falam para você também, tá bom? Lógico, não significa que Tarzan existiu realmente, a Jane muito menos, a Chita menos ainda, tudo bem? Então vamos lá. Gente, mas eu quero que você entenda o contexto. Principalmente você vai ver que vai ser na segunda metade do século XIX que você vai ter a Conferência de Berlim. Galera, isso daqui já caiu nas específicas, tá? O que vai ser a Conferência de Berlim? Vai ser a famosa Partilha da África. O que vai ser a Partilha da África? É nesse momento que 14 países europeus, junto com Rússia e Estados Unidos, irão delimitar as fronteiras coloniais, ou seja, vai ser nesse momento que elas irão dividir a África para elas, tá? Olha um exemplo, Estados Unidos ele vai participar? Vai, mas de uma forma muito pequena. Você vai ver que os Estados Unidos ele vai se concentrar muito na América. Se lembra da política do Big Stick ou do Grande Porrete? Tudo bem? Isso daí o Gabriel Feitosa já conversou com você. Mas eu quero que você entenda que a partilha da África ela vai ser importante, porque ela vai dividir o continente europeu para os países, ou vai dividir o continente africano para os países europeus, e você vai ver também que vai evitar uma possível guerra. Um exemplo, isso até já caiu. Por quê, ou qual foi o motivo para ter se evitado a Primeira Guerra Mundial? Qual é a resposta? Conferência de Berlim. Por quê? Quando você tem essa partilha, quando você tem essa divisão para os países europeus, automaticamente eles irão brigar menos ou irão diminuir os seus conflitos porque as suas áreas de influência estarão consolidadas. Ok? Então vamos lá. Um exemplo. França, 1830. Ela vai dominar Argélia, Tunísia, Marrocos e Sudão. Olha aqui, Argélia, Zinedine Zidane, argelino. Tá? E a gente pode fazer um link mais à frente, tá? Que muitos desses argelinos estão indo para onde, galera? Para a França para conseguir melhores condições de trabalho, mas isso daí é um outro papo, tá? A Inglaterra, gente, a principal potência vai ser a Inglaterra, ela vai dominar do norte da África, do mar Mediterrâneo até o sul da África. Sim, a África do Sul. Você vai ver que um exemplo também que você pode citar muito bem, você vai ver que a Inglaterra vai dominar o canal de Suez. Ou seja, Egito. Quem vai de um certo modo, iniciar essa dominação? Vai ser o primeiro-ministro inglês chamado Benjamin Disraeli. Mas aí é que tá. Você vai ver que o canal de Suez, ele tanto é uma influência da Inglaterra quanto da França. E vai ser no ano de 1875 que a Inglaterra vai comprar as ações do canal de Suez da França e automaticamente eu quero que você entenda que essa região vai pertencer à Inglaterra e 10 anos depois, no ano de 1885, a Inglaterra vai anexar o Sudão. Ok? E olha aqui um exemplo também, isso daqui já caiu, ó. Guerra dos Boeres. Onde é que vai ser essa guerra? Vai ser na África do Sul, aonde você vai ver que vai ter o conflito entre a Inglaterra com
contra os africânderes. O que são os africânderes? São os colonos holandeses que habitavam tal região. Eu quero que você entenda que a África do Sul era dividida. Principalmente a Inglaterra controlava a Ilha do Cabo e os africânderes, a República de Orange e a República de Transvaal. Eu quero que você entenda que vai ser nessa região que ela vai ser rica em quê, gente? Em diamante. Agora, sempre o jargão. Por que eu estou falando isso? Porque você vai ver que agora a Inglaterra cada vez mais vai querer essa região porque ela é rica em diamante. E agora ela vai entrar em conflito contra quem? Contra os africanos. Mas, meu amigo, você já sabe quem irá vencer? A Inglaterra. E é nesse momento que a Inglaterra vai anexar essas regiões e irá formar o que você chama de União Sul-Africana. A Alemanha, ela vai ficar com a República dos Camarões e Togo, Itália, litoral da Líbia, Eritreia, Somália, porém não consegue a Abissínia. O que é a Abissínia, gente? Etiópia. Por quê? Você vai ver que os etíopes, sob a liderança do rei Menelik II, irá fazer a Batalha de Adwa. Você nunca ouviu falar isso daqui. Tenha certeza disso. Essa Batalha de Adwa foi no contexto de 1896 e foi o conflito entre os etíopes contra os italianos. E quem irá vencer, gente? Os etíopes. Já na Bélgica, você vai ver que agora os belgas irão dominar o quê? O Congo belga sob a liderança do rei Leopoldo II. Mas é que tá. Existem países independentes dentro da África? Existem. Olha um exemplo. A Libéria e a Abissínia, que futuramente será chamada de Etiópia. Então, galera, a gente vai falar um pouquinho sobre o imperialismo na Ásia e na Oceania. Galera, um filme que você pode ver muito bem sobre isso, tá? Vai ser o Mowgli. Sim, o Menino Lobo. Você vai ver que agora a gente vai falar um pouquinho do imperialismo na Índia. Galera, mas isso daí é um processo, tá? A partir do século XV, você vai ver que quem vai dominar essa região vai ser Portugal. Gente, expansão marítima, não preciso nem mais falar sobre isso. Já no século XVI vai ser Holanda, França, Inglaterra. E agora cada vez mais a Inglaterra vai querer ampliar esse seu domínio. E agora você vai ver que inicialmente a Inglaterra vai dominar pelo regime chamado de protetorado. Como assim? Você vai ver que a Índia era dependente economicamente da Inglaterra, porém politicamente ela tinha sua autonomia. E só a partir do ano de 1848 que cada vez mais a Inglaterra ela quer dominar, ela quer intensificar tanto o controle político e econômico dessa região. E você vai ver que é nesse momento, tá? A partir do ano de 1857, você vai ter grupos nacionalistas indianos que querem acabar com a presença inglesa nessa região, que serão chamados de quê? Cipaios. O que são cipaios? O nome já fala, soldados indianos. Tudo bem? Você vai ver que automaticamente quem vai vencer? Inglaterra, não é? E agora a Índia vai se tornar uma colônia total da Inglaterra. E agora, em 76, ela vai participar e ela vai se tornar o quê? Império. Tudo isso vinculado ao que você chama de Pax Britânica no conceito da Era Vitoriana, ou seja, a Rainha Vitória vai estar controlando nesse momento a Inglaterra e agora ela vai querer fazer o quê? Que todas as suas possessões coloniais viessem a se tornar o quê, gente? Parte do Império. Por que isso é tão importante? Porque futuramente você irá formar o Commonwealth. O que vai ser o Commonwealth? Tá? Você vai ver que agora, cada vez mais, esses países, tá, que eram controlados pela Inglaterra, principalmente a Índia e a Austrália, eles vão se unir para acabar com essa dominação inglesa, tanto do conceito político e econômico nas suas regiões, tá bom? Galera, vem pra cá agora, a gente vai falar um pouquinho sobre o Japão. E vamos lembrar rapidinho. Galera, eu quero que você entenda e você vai estudar lá na frente. Você vai ver que essas potências coloniais, ou esses países que foram neocolonizados, vamos dizer assim, eles só irão conseguir a sua independência só na segunda metade do século XX. Por quê? Qual o contexto? Guerra Fria, o conflito entre Estados Unidos de direita e União Soviética de esquerda. Por quê? Gente, se lembra do processo de descolonização afroasiática? É nesse momento que os Estados Unidos e a União Soviética irão investir nas independências desses países para conseguir áreas de influência. Um exemplo disso vai ser quem, galera?
Índia. Um outro exemplo, China, Angola, dentre outros países. Tudo bem? Mas vamos lá, continuando, Japão. Galera, eu quero que você entenda que o Japão, de um certo modo, já tinha uma presença muito forte, tanto dos portugueses quanto dos espanhóis. Porém, no século XVII, você vai ver que o Japão vai fechar os seus portos, inclusive... você vai ver que o imperador da época manda matar aproximadamente 37 mil cristãos. E agora ela vai se fechar e vai consolidar a estrutura rural. Muitos falam de feudalismo japonês. Você concorda com isso, Wesley? Não. Tá? Você vai ver que vai ter um escritor chamado Perry Anderson, no seu livro As Linhagens do Estado Absolutista. Ele fala que o feudalismo é um fenômeno tipicamente europeu, diferente do Japão. Tá? Mas eu quero que você entenda a estrutura social daquele momento, daquela época. Você tem um Mikado, que é o imperador, que esse imperador não tinha tanto poder político. E quem controlava realmente os locais, esses poderes locais ou regionais, como você queira falar, serão os famosos daimyos ou shogun. Principal família Shogun, Tokugawa. Tá? E essa galera vai dominar ou vai dar poder militar para os samurais, ou seja, os samurais nada mais nada menos eram o exército de quem? Desses daimyos. Um exemplo disso, O Último Samurai com Tom Cruise fala muito bem, retrata muito bem a tentativa dos Estados Unidos a adentrar essa região japonesa. Olha aqui o exemplo, ó. Você vai ver que desde 54 os Estados Unidos vai querer se expandir para o Japão e no primeiro momento, de tanto forçar a barra, eles irão conseguir os acordos comerciais entre Estados Unidos e Japão. E a posteriori, você vai ter o quê? A abertura para os outros o quê, gente? Para os outros países europeus. Por que isso é tão importante? Porque você vai ver que existem clãs rivais que irão ficar contra a família Tokugawa, ou seja, a galera que fazia o shogunato. E é nesse momento que vai surgir um imperador que vai ser contrário a essa abertura política, que vai ser o imperador Mutsuhito. Por que isso é tão importante? Porque agora eles conseguem afastar a presença europeia, a presença norte-americana dessa região e irão fazer a Era Meiji. Por que essa Era Meiji é tão importante? Porque você vai ver que é nesse momento que o imperador, quando ele controla não só o poder político, mas como o poder econômico, ele irá investir na industrialização. E isso é importante porque você vai ver que vai ser por causa da Era Meiji que o Japão vai começar a se expandir. Ele vai cada vez mais vai se tornar um país o que, gente? Imperialista. E um exemplo disso, você vai ver que ele vai querer invadir a China. E a China tinha um apoio de quem, galera? Da Rússia. Por que isso é tão importante? Porque agora o Japão, ele vai lutar contra a China porque eles queriam a região da Manchúria. Gente, você já estudou essa aula comigo e com o Zé Bonner lá sobre China. Gente, a Manchúria, ela é rica em quê, galera? Em minérios, não é verdade? Facilitando a consolidação da segunda revolução industrial. E é nesse momento que a China vai perder e automaticamente o Japão vai querer se expandir. E agora, cada vez mais, o Japão ele vai querer dominar essas regiões asiáticas, vamos dizer assim, e irá entrar em conflito contra quem, galera? Contra a Rússia, que vai ser o famoso conflito entre guerra russo-japonesa ou russo-nipônica, como você queira falar. E é nesse momento que você tem um conflito entre Rússia e Japão. Por quê? Você vai ver que o Japão vai dominar o Porto Arthur e a ilha de Sakhalina, duas regiões que pertencem a quem? A Rússia. E agora, para impedir essa invasão, a Rússia vai entrar em conflito contra a Inglaterra, contra o Japão, e agora você vai ter o famoso Tratado de Portsmouth. Tá? E agora você vai ver que a Rússia vai renunciar a essas duas regiões. E eu quero que você entenda que vai ser por causa dessa guerra russo-japonesa que isso será um dos motivos principais para ter acontecido a Revolução Russa. Gente, continuando ainda a falar sobre imperialismo na Ásia e na Oceania, eu quero que você foque bastante sobre China. Você vai ver que boa parte das suas provas específicas
falam muito sobre ela. Gente, um exemplo também, você vai ver que eu vou falar sobre 3 guerras do ópio. Isso é importante, isso daí já caiu na UERJ, dá uma olhadinha, tá? Então vamos lá, eu quero que você entenda que por que a China era tão importante, por que cada vez mais os mercadores ou as potências europeias viam a China com os outros olhos. Meu amigo, você vai ver que lá o mercado consumidor estava em alta. Um exemplo, a população chinesa daquela época era de aproximadamente 400 milhões de pessoas. Olha só que mercado legal para as potências europeias lucrarem. E ainda assim você também tem a crise imperial, ou seja, você vai ver que é nesse momento que a figura política do imperador estava enfraquecida, facilitando as potências europeias a adentrarem essa região, principalmente a Inglaterra. Galera, eu quero que você entenda que é nesse momento que nós teremos a guerra do ópio. O que é o ópio? O ópio era uma droga da época que era utilizada como medicamento e posteriormente vai se tornar uma droga ilícita. Um exemplo, Um exemplo, você vai ver que no Rio de Janeiro existiram várias casas de ópio. Mas eu quero que você entenda que os ingleses irão utilizar o ópio como uma prática de mercadoria, ou seja, eles irão aumentar o preço desse produto, fazendo com que os chineses pagassem mais caro por ele. E agora, a própria China não irá aceitar, e quando ela não aceita esse aumento do preço, não só o aumento do preço também, mas você vai ver que o próprio imperador acusava os ingleses de estarem drogando os chineses. Você vai ver que vai ser por causa dessa não aceitação que você vai ter o conflito. Câmera, vem para cá, por favor. Você vai ter o conflito entre a Inglaterra e a China. E agora você vai ver que quem irá vencer? Gente, não preciso nem falar que é a Inglaterra. E vai ser nesse momento que eles irão fazer o Tratado de Nanquim de 1842, onde eles vão abrir para os ingleses 5 portos e ainda doarão a ilha de Hong Kong para os ingleses. Um exemplo, não sei se eu estou falando besteira, mas eu acredito que não. Você vai ver que no ano de 1997, Hong Kong vai pertencer ou vai ser repatriado pelos chineses. Tudo bem? Gente, Segunda Guerra do Ópio. Por quê? Qual vai ser o motivo? Você vai ver que os próprios chineses não irão respeitar o Tratado de Nanquim. E também o seguinte, galera, você vai ver que os oficiais chineses irão embargar navios. Oficiais chineses irão embargar navios ingleses. Com isso, galera, você vai ver que os próprios ingleses não irão aceitar, mas agora os ingleses não estarão sozinhos. Eles terão o apoio da França para lutar contra a China e automaticamente quem irá vencer? Inglaterra e França. E é nesse momento que eles irão fazer o Tratado de Tianjin. O que vai ser esse tratado? Você vai ver que agora a Inglaterra vai querer que a China abra mais 11 portos para eles. E agora, tanto mercadores quanto missionários vão poder habitar essa região, ou seja, você vai ver que cada vez mais você tem uma forçação, você tem uma iniciativa muito forte de aculturação europeia nessa região. Tudo bem? E agora, olha aqui, gente, você vai ver que agora vão existir 2 movimentos que são contrários, principalmente a esse estrangeirismo. Um exemplo, a Terceira Guerra do Ópio. Galera, um exemplo. Imagine que você esteja na sua cidade e que numa rua dessa sua cidade esteja assim escrito: proibido a entrada de cachorros, mendigos e de você. Como é que você ficaria? Extremamente chateado. Ou seja, a mesma coisa com os chineses. Você vai ver que em alguns locais dentro do território chinês, os próprios chineses não poderiam adentrar. Que isso? Então agora você vai ver que um exemplo, tá? Você irá formar a Terceira Guerra do Ópio, aonde os chineses vão querer lutar contra os ingleses, mas mais uma vez os ingleses serão apoio da França. E quem irá vencer, gente? A Inglaterra. E agora ela irá fazer o Tratado de Pequim de 1860, aonde você vai ver que a China era obrigada a instalar embaixadas estrangeiras. Quando eu falo embaixadas estrangeiras, estou falando do quê? Principalmente as embaixadas europeias. Galera, e para terminar, Guerra dos Boxers. Meu amigo, você vai ver que vai ser um grupo nacionalista chinês que não vai aceitar a presença inglesa dessa região mais uma vez. E agora, você vai ver que esses chineses utilizarão as artes marciais, principalmente Kung Fu.
Mas aí que tá. Os chineses têm Kung Fu e os ingleses têm armas. Meu amigo, não preciso nem falar para você quem ganhou. Não é verdade? E agora você vai ver que a Inglaterra vai sair vitoriosa. Gente, espero que eu tenha te ajudado. Muito obrigado por tudo. Brasil, mais uma vez, muito obrigado aí. Tomara que essa aula venha ajudar você. Eu preparei com muito carinho. Gente, boa sorte, boa prova. Um abraço. Tchau, tchau.